Bom, pessoal, hoje, conforme eu já tinha prometido para vocês, a nossa aula vai ser com o professor, que também é professor dessa disciplina, divide a disciplina comigo, o professor Marcelo Ruivo, da área de direito penal, né? Eu sempre brinco com vocês que vocês entram nessa cadeira de compliance querendo ver o professor Marcelo, mas vocês têm que me engolir até o final, falando de empresarial com vocês. Mas hoje vai ser o momento que o professor Marcelo vai poder, então, para aqueles mais aficionados ao direito penal, falar dessa questão do compliance sob as suas perspectivas criminais. É importante, e professor Marcelo, por favor, me corrija se eu estiver errada, todo esse movimento de compliance, ele começa em cima de condutas, né, ou de, digamos assim, de atos que eram tipificados criminalmente, né? E depois, então, nós passamos a derivar o compliance para várias outras áreas, né? Então, Marcelo, quero te agradecer, não só pela parceria nessa disciplina, por a gente pensar e conversá-la junto, mas também por ter aceitado estar aqui com os nossos alunos hoje, falando sobre o compliance criminal e explicando para eles de onde é que surge todo esse movimento e, enfim, nos trazendo toda a tua experiência em relação a isso. Vamos lá. Laís, queria agradecer a tua iniciativa e te parabenizar por sempre ser muito inovadora nos métodos de chegar com um conhecimento que às vezes é um pouco distante da universidade de uma forma tão leve e atraente. Eu queria começar dizendo um livro que a gente sempre utiliza aqui, para quem quiser continuar a leitura, deixa eu ver se eu boto um pouquinho mais, que é o da Renata Machado Saraiva, que se chama exatamente Criminal Compliance como instrumento de tutela ambiental. E aqui ela narra um pouco, com literatura estrangeira, norte-americana, um pouco do surgimento do sistema de compliance no direito criminal e as fraudes que foram acontecendo. A verdade, Laís, é que para nós, criminalistas, o compliance também chegou como algo novo, como algo inovador. Compliance surge, né, e todos já sabem, nos Estados Unidos, e as empresas estrangeiras que tinham papéis na bolsa dos Estados Unidos precisavam seguir determinadas regras de estruturação, de políticas internas, de boa governança, para evitar a ocorrência de determinados crimes, porque se sabe que a prática de um crime pode ser momentaneamente favorável à empresa, mas a longo prazo ela é muito danosa à empresa. Eu não estou nem dizendo as pessoas que terão cometido o crime. Nós, no Brasil, não temos responsabilidade penal da pessoa jurídica, a não ser nos crimes ambientais. Um modelo bem diferente dos Estados Unidos, um modelo bem diferente de Portugal, Espanha, França, Itália, Escandinávia. Então, são tudo países que têm um modelo onde faz muito mais sentido o compliance criminal, porque o compliance criminal é uma das formas também adotadas pela empresa para se proteger diante dos seus funcionários e seus diretores. Então, quando nós, criminalistas, assim, olhávamos o pessoal que a professora Laís Lucas faz parte, o pessoal do empresarial, e dizia a figura da pessoa jurídica, é uma pessoa também. A gente achava, é uma pessoa, mas o diretor é aquela pessoa, né? A gente não conhece muito. Cadê essa pessoa? Onde é que ela está? A gente não conversa com ela, a gente a gente conhece o diretor, a gente conhece o conselho de administração, a gente conhece o CEO, mas aqui a gente chega num outro status. E é um status que cada vez se consolida mais, Laís, pelo mundo e no Brasil, que é a pessoa jurídica. A empresa também tem que se proteger dos seus diretores. E aqui, às vezes, assusta um pouco o pessoal, porque a gente pensa, um diretor ganha 100 mil reais, 150 mil reais, mas ele não é a pessoa jurídica. A gente está pensando em empresas muito grandes. Então, pode eventualmente ser considerada aquela pessoa que o Edwin Sutherland escreveu nos Estados Unidos, chamado de white collar crime, então, que é o criminoso de colarinho branco, mas mesmo assim ele não é a empresa, ele é um diretor da empresa. A empresa então se protege dizendo, olha, eu fiz todas as regras de cumprimento, estabeleci que alguém fosse responsável por verificar se essas regras de cumprimento são efetivamente implementadas e seguidas no dia a dia,
mas mesmo assim foi burlado esse sistema de compliance. Portanto, eu também sou vítima pela realização desse crime. Essa fase assim está aos poucos, né? Lá, se a gente for ver, até são dados da revista Exame, uma boa parte das empresas no Brasil que começaram, empresas familiares, continuam com a gestão ainda familiar. Então, a profissionalização da gestão é algo que vem paulatinamente acontecendo no Brasil e depende de setor para setor. E claro que quando se profissionaliza a gestão, se pensa na proteção daquelas pessoas que vivem de dividendos das empresas, que vivem de lucro das empresas, mas que não são os diretores. Então, distanciar um pouco esses dois elementos. E a fase que eu vejo na prática hoje é, sim, de nós pensarmos na proteção da empresa, que é o elemento gerador de lucro, até mesmo mostrando que as pessoas que realizaram os atos em nome da empresa não deveriam ter realizado daquela forma, porque foge à política de valores e de conduta, da Código de Conduta, Código de Valores da empresa. Mas aqui a gente pode alongar depois para outras questões até, que é como a empresa faz uma investigação interna para evitar uma reclamatória trabalhista de um funcionário que foi demitido e teria cometido crime. Isso aqui são situações que nós já trabalhamos. Como é que se faz uma investigação interna para saber quem é que cometeu o crime, porque muitas vezes não se sabe. Pensem num banco quando tem um desvio de valores. Ah, é um hacker que está na Índia. Sim, mas o hacker que está na Índia conseguiu as senhas como? Como é que acesso ele teve? Tem que ter alguém internamente que possibilitou isso. Então, são tudo situações muito complexas que abrangem o direito penal de hoje. A verdade, pessoal, para vocês que estão assistindo aqui e gostam do direito criminal, têm vontade de seguir na área do direito penal, estagiam já no direito penal, têm vontade de fazer uma especialização em direito penal, e a PUC, né, Laís, é bem servida nesse aspecto, porque tem uma especialização em compliance, tem uma especialização em direito penal empresarial e tem uma especialização em direito penal em geral. Assim. Então, ela oferece uma gama boa de possibilidades para quem quer se desenvolver nessa área. Então, para quem gosta do direito criminal, tem que saber que o que nós, criminalistas, somos demandados mudou. Então, por exemplo, em geral, quem monta um sistema de compliance são os nossos colegas, professora Laís Lucas, pessoas especializadas em pensar um sistema de compliance, fazer uma análise de risco daquela empresa, ver quais são as situações mais sensíveis e depois pensar regras de conduta. Então, assim, o primeiro ponto é, se eu olhar um sistema um código de conduta da internet e aplicar numa empresa, vai dar certo? Acho difícil. Se for do setor financeiro, provavelmente vai vir com uma glosa e com até mesmo a ameaça de punição administrativa por uma fraude, porque não se pode comparar uma pessoa jurídica, uma instituição financeira aqui local, Rio Grande do Sul ou Minas Gerais, com uma instituição financeira top 5 nacional. É toda uma lógica diferente de funcionamento. Então, a gente tem que saber mapear. Então, um primeiro elemento na montagem desse sistema é saber quais são as situações mais complicadas, quais são as situações que podem gerar ilícitos trabalhistas, ilícitos cíveis, reparação por responsabilidade civil e criminal. Então, onde é que nós, criminalistas, somos chamados? Muitas vezes é quem está montando o sistema, chega num confim, chega num limite que pensa assim, olha, aqui já não é mais ilícito tributário, aqui não é mais uma situação de ilícito civil, mas pode ser crime. E aí faz uma consulta. Então, nós muitas vezes recebemos uma consulta específica. Se acontecer isso, será crime? É claro que essa consulta, pessoal, vocês têm que ser muito bem informados desde então, porque essa consulta é assinada. Então, é o projeto de compliance pensado pela professora Laís que recebe um criminalista que faz um comentário muito específico sobre uma consulta que foi mobilizada. Se um dia esse sistema de compliance se mostrar falho, aqui nós temos uma divisão de responsabilidades. A estrutura toda foi pensada por um profissional, por um escritório, e o outro escritório respondeu uma pergunta específica penal. E poderá responder certo, poderá responder errado, e poderá se responsabilizar por essa resposta que dá. Quem implementará esse sistema, ainda acho que daí não depende nem
o pessoal do empresarial e o pessoal do penal. Muitas vezes são administradores que vão lá e fazem técnicas e estratégias de implementação. Mas o trabalho consultivo dos criminalistas continua durante o processo de não só de implementação, mas também de funcionamento, porque pode gerar dúvida. Então, tem um setor de compliance, o setor de compliance não sabe se determinada operação pode ser autorizada e volta a demandar, então, do criminalista aquela situação. Pode ser tanto uma pergunta mais simples, da forma do que a gente chama de legal opinion, uma opinião jurídica, como pode ser mais complexa, na forma de um parecer. Olha, nós queremos tomar determinada postura, que é contratar um escritório de tributário para tentar recuperar determinados créditos que iriam ser compensados com valores que seriam devidos no futuro. Pode ser feito? Bom, como é que se faz? Tem que se fazer isso. Tem vários sistemas que permitem várias formas. Né? Então, pode ser simplesmente o diretor jurídico contrata o escritório que quiser, ou tem que ter um grau de verificação da capacidade daquele profissional em prestar o serviço. E se o melhor tributarista do Brasil é primo do diretor jurídico, o compliance officer vai autorizar? E a gente vai perder o melhor tributarista do Brasil, então, porque é primo? Então, vejo, tem várias situações no mundo real que são colocadas onde as coisas podem ter um caráter um pouquinho mais nebuloso do que a gente olha no primeiro momento. Mas, então, assim, certamente, o surgimento do compliance, o desenvolvimento do compliance, vem a trazer uma nova demanda para os escritórios de advocacia em matéria criminal. Muitos escritórios que trabalham nesse setor, são escritórios que é o que a gente chama de full service. Então, tem profissionais de várias áreas, e eles, então, montam esse pacote do que seria o compliance. Embora vários colegas trabalham em parceria e funciona da mesma forma, porque quem responsabiliza por cada ato vai ser aquele profissional que teve a sua dedicação exclusiva a um ponto. Inclusive, foi um assunto que nós, aqui nas nossas aulas, já debatemos quando a gente trabalhou a questão da implementação, né, desses programas. Surgiu um mercado também em cima disso, né? Sim. Porque, como tu disse, tem escritórios full service que fazem, a gente sabe que tem muitos que são de qualidade, né? Que sabem o que fazem, pelo menos, né? Mas a gente sabe que tem empresas que foram criadas, né, vendendo esses programas. Então, achei super pertinente a tua colocação agora da questão da responsabilidade do profissional que vai fazer isso, né? Porque Criminalista, né? Criminalista pensa no problema, né? Então, porque não, eu acho que a credibilidade e eu certa feita mantive um bate-papo com a doutora, não sei se tu conhece ela, a doutora Ana Amélia Abreu, que ela é Compliance Officer para América Latina da ThyssenKrupp Elevadores. A Ana Amélia, ela deu aula junto comigo quando a gente começou lá, enfim, não vou revelar a idade, há muitos anos atrás, e tivemos recentemente uma oportunidade de ter uma conversa, e ela disse, eu preciso ser a pessoa mais correta da empresa em tudo que eu faço, inclusive naquilo que eu autorizo e naquilo que eu não autorizo, porque se me submetem a alguma coisa que eu acho que está errada, pela minha integridade profissional, se eu quiser continuar fazendo isso no futuro, eu tenho que cair fora. Eu não posso aceitar ou passar por cima porque é meu empregador, porque, enfim, né, qualquer situação. E isso que tu falaste agora, né, bom, e se o melhor tributarista é primo do diretor jurídico, né, é aquela frase que eu gosto muito, né, quando a gente conversa sobre compliance, que é o teste da capa de jornal, né? Como isso ficaria na capa de manchete de um jornal de grande circulação, né? Considerando que a gente pode ter aí uma manipulação, a empresa tal contratou o tributarista tal, que é primo do diretor jurídico, né? Então, essas percepções que cairiam na mídia, do grande público, né? E que talvez fique naquele limite entre o que é correto e o que não é correto. Então,
Achei excelente tu fazer esse comentário da gente abordar da responsabilidade profissional de quem que vai fazer isso, né? Laís, assim, conforme tu vais falando isso aqui, assim, daria para a gente conversar e até o pessoal que fizer a especialização vai ver, isso aí vira 24 horas de aula. Então, assim, é bom que tu me digas assim aquilo que tu achas que jamais chama atenção. Mas vamos comentar um pouquinho. Pessoal, decisões sobre compliance, criminais, comentando sobre compliance, a gente pode perceber na Lava Jato, na 13ª Vara de Curitiba, quando o ex-ministro Sérgio Moro era o juiz com lotação lá, o juiz titular, ele sempre considerou empresas que tinham cometido ato de corrupção e tinham um sistema de compliance como um elemento de agravamento da pena. Ao contrário do que muita gente imagina, se eu for punido, eu vou ser menos punido. Não, pelo contrário, foi agravada a pena daquelas pessoas que tinham cometido a corrupção, porque ele imaginava que a aparência de compliance, de conformidade, era um elemento dissuasor dos órgãos de investigação, era um elemento de dissimulação do crime, dissimulação da fraude. Se é certo ou não, isso depois a gente tem que investigar um pouquinho mais a fundo, mas o que nós encontramos são mais de 3 decisões nesse sentido, que a pena é agravada por existir um sistema de compliance de fachada, um sistema de compliance que não propriamente funcionava. Nós já encontramos vários casos de situações de empresas que compram um sistema de compliance sem ser pensado para aquela empresa e depois tem que procurar um escritório que efetivamente é especializado em compliance para tentar resolver aquilo que aconteceu, porque tem uma multa já que foi aplicada, por considerar que aquilo não pode ser assim, porque aquele sistema vem glosado. Então, e chega para nós, né, a situação mais preocupante. Nós já temos, Laís, no Brasil de hoje, criminalistas que deram parecer sigilosos. Tá? Então, foi perguntado, foi feita uma consulta, fez um parecer fundamentado, sigiloso, para um conselho de administração que gostaria de realizar determinada negociação. E o parecer concluía no sentido de que não pode ser feito isso. Se for, tem uma alta probabilidade de ser reconhecido como crime. Como o parecer era sigiloso, esse professor não publicou o parecer. O conselho de administração, não se sabe muito bem como, guardou o parecer e realizou a operação que era contraindicada. Passa-se o tempo, a Polícia Federal descobre, é um empreendimento de repercussão relativamente grande no Brasil, no sul do Brasil, então, assim, por todas as regras de sigilo, né, não dá para continuar divulgando a informação, a não ser pensando o tema, do que já aconteceu. O professor é chamado, leva o parecer, a cópia do parecer, que a Polícia Federal já tinha, e leva... Não, a Polícia Federal tinha noção de que tinha um parecer, porque uma pessoa do Conselho de Administração disse, nós fizemos, mas tinha um parecer de um professor. E ele vai, então leva o parecer, leva um recibo que ele pegou de entrega do parecer e a nota fiscal que ele tinha, o valor que da hora técnica que tinha cobrado. Então, tudo está perfeitamente lícito que foi feito. E o delegado lê o parecer e percebe que era exatamente o contrário. O parecer dizia para fazer e eles fizeram exatamente o contrário do que constava naquele parecer. Então, o que nós temos assim? Se no passado alguns setores, alguns âmbitos do direito existiam um pouco mais de vamos dizer assim, de flexibilidade no que as pessoas opinavam, hoje a responsabilidade do advogado consulente é muito maior do que já foi em outros tempos. Né? Então, muito maior do que já foi em outros tempos. E o que dificulta bastante, pessoal, em sentido prático para um brasileiro, é que nós temos uma jurisprudência que não é homogênea, nós temos uma jurisprudência que é oscilante, e quando ela oscila em matéria criminal, ela sempre oscila intervindo no patrimônio e na liberdade das pessoas, e pode vir a responsabilizar pessoas que, no final do processo, nem serão condenadas por aquilo, mas responderam um processo, um administrador reconhecido,
ou foi investigado durante meses, tirando a sua paz. Então, isso é muito importante da gente pensar aqui. Um outro elemento que é interessante, Laís, quando as pessoas não lidam muito com o direito empresarial, tem uma visão um pouco romântica da empresa, que a empresa seria algo assim uniforme, robusto, e muito homogêneo, no sentido de que todas as pessoas que estão ali dentro sempre querem a mesma coisa. Pessoal, eu acho bem simples a figura de linguagem que eu uso para o pessoal do penal, que é o seguinte: se uma pessoa tem incongruências, uma pessoa natural tem incongruências, tem contradições, como dizia o Freud, tem 70% da capacidade cerebral e da atividade cerebral no âmbito subconsciente. Imaginem uma pessoa formada por pessoas naturais. Então, qual é o conflito em geral, assim, só para dar um exemplo para vocês que a gente nota? Diretor comercial quer vender sem tomar os maiores cuidados, como é que o dinheiro vai vir? O dinheiro vai ser depositado numa conta na Europa, uma conta no Uruguai, vai ser feito assim. Então, a tributação nós vamos parcelar conforme vai acontecendo a entrega do produto. O diretor jurídico fica um pouco receoso que aquela situação aconteça, e o diretor administrativo pensa: se a gente tiver que pagar uma multa, vai sair do meu caixa. Então, tem um conflito na própria diretoria da empresa que é natural. É natural. E se vocês depois começam a lidar com essas pessoas e conhecer as pessoas, vocês estão vendo um certo perfil de quem foi diretor administrativo, tem uma visão, trocando o setor, diretor de engenharia, o que ele quer? Ele quer fazer tudo para ontem. Claro, é função dele, o que se cobra dele é que ele faça. É uma pessoa muito criativa, e aí, mas respeita licenças ambientais? Não sei, o que ele acha que é? Aquilo que vocês veem na televisão e veem na rede social. Burocracia, o Brasil é um país muito burocrático. Até é, mas tem situações que devem ser observadas e devem ser respeitadas. Então, ele manda um e-mail lá: nós vamos começar a cooperação tal agora. Todo mundo manda de acordo. Se todos mandam de acordo, está todo mundo junto naquela operação, embora ele tenha pensado. Só que daí está copiado lá a doutora Laís Lucas, e ela diz: acho melhor ter um pouco de cautela no início. Vamos esperar uma semana e vamos ver se não chega a nossa consulta que foi feita aos órgãos públicos. Por quê? Porque senão ela também pode vir a ser responsabilizada. O que acontece na prática algumas vezes, Laís? Empresas menores, para tentar passar uma ideia de conformidade, passar uma ideia de boas maneiras e boas práticas, chamam o diretor jurídico e dizem assim: olha, não quer assumir também a nossa função de compliance officer? Então, será diretor jurídico e oficial de compliance. Ganha mais 5 mil. Queres? Sei que tu gosta de boas práticas, tem um cara rigoroso aqui na empresa, então tem um aumento salarial, ganha 10%, 15% a mais, 5% a mais, e assume funções que eu não sei, Laís, se sempre vão ser funções harmônicas. Ou também pode haver um conflito de interesse entre o diretor jurídico e o oficial de compliance, como esse que eu comecei dizendo para vocês da contratação do escritório de tributário. Claro, até porque dentro de uma demanda jurídica, né, enfim, partamos da boa-fé, mas só vamos nos colocar aqui numa situação, né? Uma estratégia jurídica que tu pode adotar num processo talvez não seja a estratégia de maior conformidade, tu tá adotando porque hoje tu não tem caixa para pagar, amanhã tu tem outras coisas, então tu tá adotando uma estratégia que talvez não seja a de mais conformidade dentro dos padrões da empresa, e que daí seria a tarefa desse compliance officer fazer esse filtro e dizer: olha, está errado o que está se fazendo, né? Vamos ter que pensar. Então, assim, eu sou muito embora a gente saiba que é uma prática, né? Que muitas empresas fazem isso, mas eu acho que o compliance officer ele tem que ter uma total independência, né, das situações que vão estar. Inclusive a CVM vai dizer isso, né, lá na instrução normativa, ela vai dizer: o compliance officer ele tem que ter independência, tá? E alguns projetos de lei até já existiram sobre se criar uma estabilidade provisória para o compliance officer, que, enfim, acabaram não avançando. Hoje se tem uma ideia de que o compliance officer
ele não se reporta a ninguém, a não ser eventual conselho de administração ou assembleia de acionistas, né, se for o caso, para que ele possa manter essa independência. Mas no momento em que eu sou diretora jurídica de uma empresa, eu tenho uma dependência com o meu departamento, né? Eu estou ali tentando resolver os meus processos, e daí alguma coisa pode ficar conflitante. Concordo contigo, muito embora a gente saiba que existe bastante na prática, né? No começo até não tinha tanto, né, Laís? Mas como se popularizou e teve essa moda do compliance, todo mundo quis botar lá diretor jurídico barra oficial de compliance. E alguns diretores jurídicos até assumiram esse encargo sem ter grande reflexão do que estavam fazendo. Achavam que era até mais bonito. Ah, sim, agora sim, eu estou em conformidade. Agora eu sou a pessoa que zela pela conformidade. Mas não é simples. Então, assim, pessoal, em termos bastante práticos com vocês, uma empresa que tenha 16, 20 mil funcionários, se ela monta um sistema de compliance, ela não pode montar para todo o Código Penal, porque os funcionários nem sabem o que tem de crime. Então, vai ter 20 mil pessoas no Brasil que conhecem o Código Penal, o resto do cidadão não conhece. Agora, vai ter 20 mil pessoas que vão saber o Código Penal. Isso não existe. O sistema, quando ele é pensado para a matéria criminal, ele é pensado muito objetivamente para alguns crimes. Então, por exemplo, empresas de alimentos certamente têm todos os crimes contra a relação de consumo. Empresas que vendem para órgão público e são de alimentos agregam a questão da corrupção. E não tem como verificar tudo. Então, um elemento de compliance que vai ser muito forte vai ser, por exemplo, posso vender produto deteriorado? Claro que não. Devo verificar que aquele que comprou o meu produto deteriorado não está armazenando esse produto? Porque também gera uma demanda para a empresa, se aquele comprador, lá na linha de frente, mantém um produto que está deteriorado. Então, vejam, aqui a gente tem situações que têm uma complexidade bastante grande e tem que ter uma especificidade bastante grande de quais crimes efetivamente aquela empresa quer evitar. Então, muitas vezes quando se pensa assim, para empresas muito grandes, o sistema de compliance não percebeu que tinha crime de racismo. Não. Porque não é para isso que ele foi criado. Ele foi criado para evitar que corrompesse um governador, um secretário de Estado, a partir de uma venda. Então, pessoal, em termos práticos, vocês estão, né, com um conhecimento jurídico prévio de alta qualidade antes de a gente começar a conversar aqui. As pessoas no Brasil não conhecem o Código Penal e não conhecem a legislação extravagante que está fora do Código Penal. Então, era de se imaginar que aqueles funcionários todos conhecessem o código. O sistema ele é pensado com regras de conduta que mais ou menos orientam a postura que as pessoas devem ter, mas não necessariamente conhecendo toda aquela especificidade dos diversos crimes que tem no Código Penal. Dentro daquela matriz de risco que a empresa entendeu como sendo as suas principais vulnerabilidades, né? Exatamente. Então, é uma situação que até a jurisprudência norte-americana ela trabalha muito em cima disso, e até eu fiquei curiosa, até de repente, Marcelo, vamos começar a fazer, vamos fazer uma pesquisa juntos disso, com essas decisões do ex-ministro e ex-juiz, né, Sérgio Moro, porque a jurisprudência norte-americana, obviamente que ela rechaça os sistemas de fachada, estou falando bem na área empresarial, né, mas a implementação de programas de compliance que atendam minimamente alguns requisitos que eles entendem lá como importantes, ela é motivo, inclusive, para a absolvição dos administradores, caso a empresa seja pega, que eles cumpriram o seu papel de diligência, né, de implementar, monitorar, investigar as condutas, mas eles têm a consciência que nenhum sistema vai ser 100% eficaz ou infalível, né? Justamente por isso, porque as empresas adotam, pegam aqueles seus riscos, que eles são mais tocantes, assim, né?
e acabam, então, construindo seus programas de integridade em relação a isso. Recentemente, nós aqui da disciplina, a gente fez avaliação de alguns programas de integridade, e um dos que a gente avaliou foi do Banco do Brasil, e o programa de integridade do Banco do Brasil é super sucinto, são 3 ou 4 páginas, onde ele se pega a ter um planejamento em cima de crimes financeiros e principalmente lavagem de dinheiro. Ou seja, eles escolheram o risco financeiro deles, que para mim é óbvio, né, por conta da atividade, e pegaram a lavagem de dinheiro como sendo, digamos assim, o seu grande mote a ser combatido, né? Um outro programa que a gente analisou, que foi do Grupo Fleury, esse até eu me lembro que a gente discutiu, que nos chamava a atenção, que por incrível que pareça, não existia dentro do programa de integridade do Grupo Fleury, que é um grupo relacionado à saúde, né, de laboratórios, não existia nada em relação à LGPD, a proteção de dados. Eles estavam muito fortemente vinculados à questão também de suborno e questões concorrenciais. Mas aquilo que, quando nós começamos aqui, eu e os alunos começamos a analisar o material, a gente, vai vir alguma coisa de LGPD? Não. Então, por algum motivo, né, essa empresa, esperamos que conscientemente, eles não adotaram como seu risco, não entenderam como seu risco a questão de proteção de dados, né? Então, é interessante quando tu fala isso, de que a gente não tem como, a empresa tem que ser muito efetiva, porque ninguém pode, obviamente, combater tudo, né? E daí, Marcelo, eu vou te perguntar uma situação que certamente tu já deve ter passado, né, para nos explicar um pouquinho como é que funciona, de uma empresa que, enfim, eu quero, sinto ou não sinto, enfim, quero adotar um programa de integridade, quero fazer uma passada de pente fino aqui nas minhas estruturas, né? Como é que funciona essas investigações internas dentro das empresas, né? Quem são os profissionais mais habilitados para fazer? Se, enfim, se tu tem alguma experiência tua para nos relatar, como é que isso funciona? Laís, assim, vamos dividir 2 tipos de investigação: investigação preventiva de crime e investigação de crime já praticado. Tá? Então, vamos pensar primeiro. Uma empresa quer estabelecer um sistema de conformidade. Normalmente, se procura um escritório responsável de direito empresarial ou full service que começa a se dedicar àquela atividade. Só que pode ser que não se perceba, não se tenha a sensibilidade de perceber que determinadas vulnerabilidades existem. Porque eu só vou perceber que existe a vulnerabilidade se eu conhecer a norma que está sendo infringida. Se eu não conheço a norma que está sendo infringida, eu não consigo nem saber que aquilo é errado. Então, aí que vem somando os profissionais, aí que vem somando essa questão da investigação. Então, alguém vai lá, acompanha como é que funciona o setor de vendas, como é que funciona o setor de produção, setor de encaminhamento do produto. Cada setor produtivo, a gente já sabe, por trabalhar com isso, algumas vulnerabilidades previsíveis. Por exemplo, tu disseste aqui do setor financeiro, né? Uma vulnerabilidade grande é com o crime da Lei 7492, que prevê a pena mais alta, que é o crime de gestão fraudulenta. Então, vamos pensar agora com as empresas numa condição financeira não boa e os empresários, o cidadão, numa condição não muito favorável, alguém procura, professora Laís é uma gerente de conta, eu venho procurar o dinheiro e peço para obter um determinado empréstimo muito maior do que eu tenho condições. Existem normativas, existem portarias do Banco Central que dizem o nível de empréstimo que eu posso obter. A professora Laís, fazendo essa função de gerente de conta, o que ela faz? Meramente de verificação. Ela olha qual é o salário, qual é o patrimônio, se tem dívidas, não tem dívidas, então pode liberar o empréstimo num determinado valor. Esses valores, eles são dados pela hierarquia da pessoa dentro do banco. Então, se chama alçada no setor financeiro. O que acontece? Tem uma meta a ser cumprida, muitas vezes, pelo gerente de conta, que é concessão de empréstimo. Então, o sistema estimula que ele conceda mais empréstimo.
Mas o tomador, eu aqui nessa situação, não tenho condições de tomar aquele empréstimo. O que ela faz? Ela arruma os dados de modo que ela consiga liberar um empréstimo que eu não teria por direito. Então, isso se chama uma fraude que não é só contábil, isso é uma fraude de gestão de crédito. Essa fraude de gestão de crédito prevê uma pena muito alta na Lei 7492, se chama gestão fraudulenta, e eu tenho que entender que isso é possível de acontecer. Se eu estou mapeando, querendo fazer um sistema de compliance para uma instituição financeira, eu tenho que entender que essas situações vão acontecer e que vai ter naturalmente um conflito de interesse, que é se quer uma instituição financeira sólida, mas também se quer uma instituição financeira lucrativa. Quem concede o empréstimo terá um grande estímulo na concessão do empréstimo. Mas não pode ser qualquer empréstimo que seja concedido dessa forma, fraudando, então, elementos de gestão. Bom, isso se descobre, algumas vezes se prevê que tem essa situação, mas se descobre outras peculiaridades investigando e mapeando aquilo ali, um trabalho que pode durar até semanas, até de entrevista com as pessoas que praticam esses atos. Né? Tem vários casos que vocês conhecem, o Banco do Silvio Santos, vários outros que aconteceu mais ou menos nesse sentido. Tem um outro crime que seria de gestão temerária, por exemplo. Então, é de realização de negócios que são temerários. Normalmente, né, Laís, se reclama que o negócio era temerário quando ele não deu lucro. Quando deu lucro, a pessoa é mago dos negócios. Quando não dá lucro, deve ter um crime aí, deve ter um ilícito que foi feito, deve ter uma ousadia demais. Depois, pode acontecer uma realidade dessas e ser chamado um escritório, que não é o departamento jurídico da empresa, que não é, muitas vezes, o escritório de societário, mas o escritório empresarial, ele convoca um outro escritório, que muitas vezes é um escritório que ou tem alguém de direito penal, ou é um escritório especializado em direito penal, para fazer uma investigação interna. Aí uma investigação interna que já aconteceu um crime. Bom, daí tem todo um outro procedimento que deve ser pensado, Laís, no sentido de ouvir as pessoas que podem saber sobre aquele fato, de advertir os direitos que aquelas pessoas têm, de gravar aquelas situações. É tudo um tipo de trabalho que é muito mais próximo do trabalho que fazia a polícia, a CVM, o IBAMA, os órgãos de controle, né? O Ministério Público, então o CAD tem muita experiência, né, nessa situação, então é um outro tipo de trabalho que vai sendo feito. Nós temos uma cultura muito incipiente, eu acho, no Brasil. Já tem experiência aqui do escritório ter trabalhado com investigações internas de escritórios norte-americanos que só fazem isso. Ele não é um escritório de penal, ele é um escritório de investigação interna. Então, e tem ao redor do mundo, né, várias unidades que vão servindo a empresas que precisam dessa situação. Então, hoje em dia, no programa de pós-graduação da PUC, tem uma série de trabalhos que já saíram sobre investigação interna. Um deles é um colega aqui do escritório chamado Marcelo Araújo. Se vocês quiserem procurar depois, me escrevam, eu passo a referência para vocês. Então, o importante é saber essa investigação interna, para que ela serve depois? Para motivar uma ação penal, depois que a empresa, a professora Laís descobre que ocorreu um crime, descobre quem são os responsáveis, o que ela faz? Ela pega esses esclarecimentos e leva ao Ministério Público. Então, tem toda uma dinâmica que deve ser documentada e que é muito importante, porque vejam só, se é feita uma investigação interna, se descobre a prática de um crime, vamos supor um ato de corrupção, o diretor sabe aquela situação, demite o gerente, ou vice-presidente, demite um diretor que sabia daquela situação e não informa o Ministério Público. Pode ser feito isso. Vejam, muitas vezes a gente acaba fazendo um trabalho parecido, nós criminalistas mesmo, que é um trabalho de colaboração premiada. O trabalho de colaboração premiada e acordo de leniência, ele passa também por um trabalho de investigação interna, que é ouvir as pessoas, o que aconteceu e como é que se consegue documentar esses elementos.
Laís, assim, essa parte eu não tenho muita dúvida. No cenário de incerteza, essa parte não tem muita dúvida. O direito penal, hoje, empresarial, se aproximou muito mais do direito penal, do direito empresarial, muito mais do ambiental, muito mais do administrativo e mudou o seu paradigma. Não é mais só, no escritório de advocacia não funciona mais só da forma contenciosa. Ele tem essa dimensão, mas ele também tem uma outra dimensão que é negocial. E o que me parece que é muito bom e até benéfico para o funcionamento dos poderes públicos e da democracia, porque os órgãos públicos começam a ver os profissionais de uma outra forma, né? Tem uma mudança toda na realização da justiça e que basta ver os exemplos das grandes operações que houveram na Itália, no Brasil, onde as colaborações premiadas foram o elemento que suscitou várias linhas de investigação sobre fatos que não seriam descobertos. Então, a cifra oculta. Acho também, Marcelo, em complemento a isso, que a gente tem fortemente, né, crescendo uma cultura de que muitas vezes, ademais do dano financeiro que esse tipo de situação pode causar às empresas, a gente tem o dano reputacional, né? E às vezes pegar uma situação interna, que a gente sabe que os mecanismos internos são muito mais eficientes do que uma investigação policial, por exemplo, para descobrir esse tipo de situação. Pegar uma situação interna, se antecipar, né, em já resolver, já chegar para o Ministério Público e dizer, bom, errei, e vamos ver como é que a gente pode dar como é que a gente pode. Isso evita um desgaste midiático, né? Evita toda uma perda, especialmente empresas que têm ações em bolsa, né? Todo um frisson dentro do mercado que não colabora em absolutamente nada. Ok, tudo bem, pode acontecer, mas uma coisa é tu saber, no dia tal, isso vai ser divulgado e as minhas ações vão cair tanto e eu já tenho um remédio para isso que eu já estou pensando. Né? Então, a previsibilidade dentro do direito empresarial é um trunfo. Maravilhoso. Eu acho que no direito como um todo, né, Laís? Ainda mais num país como o nosso, que é tão imprevisível. Então, tem uma brincadeira que eu tenho dito nas lives aqui depois desse período da quarentena, o penalista alemão, quando ele chega num determinado assim, idade, ele quer se consagrar, ele diz o direito penal do futuro. O penalista português raramente fala, e o italiano nunca, né? O brasileiro, então, acha até uma piada falar isso, porque que futuro? Pode acontecer de tudo, né? Então, assim, é claro, eu estou brincando, pessoal, exagerando um pouco, mas assim, é um país continental, heterogêneo, onde tem regras que são muito diferentes. Eu falava com uma colega de São Paulo, que trabalha mais ou menos nesse setor empresarial que a gente trabalha, e ela dizendo assim, olha, tem empresas que eu presto consultoria que foram oferecer compliance para eles acharam que aquilo era uma ofensa, porque depois que tem informação, o que eu faço com essa informação? Então, a gente tem nosso sistema empresarial ainda é muito heterogêneo no Brasil, mas acredito sim, acredito que tem impactos de uma não prevenção correta, reputacionais e materiais muito fortes. Por exemplo, uma holding que vai acabar perdendo uma das empresas que está abaixo porque não tomou o cuidado necessário. Então, vejam, toda vez que a gente não faz essa atividade preventiva, existe o risco, e esse risco pode eventualmente ser calculado, embora seja muito difícil de calcular, de ter bloqueio de bens, busca e apreensão. Busca e apreensão não tem mais informação. Tem que esperar ser espelhado na Polícia Federal para poder voltar a ter os HDs. Então, se perde agendas, perde celulares, se bloqueia contas. Então, o dinheiro entra na conta, mas já está bloqueado. E hoje em dia, junto com o crime, Laís, tem um elemento que assusta muito mais na prática, embora não tenha conotação criminal, que é a ação civil pública. Uhum. Então, empresas que têm uma possibilidade de enriquecimento a partir de prestação de serviço para o poder público, a ação civil pública é muito mais
agressiva e intensa no patrimônio da empresa. Nós temos processos no Brasil onde o valor não é muito alto da ação civil pública, não sei, 2 milhões, 4 milhões, mas é algo que tem mais ou menos como 50, 150 milhões bloqueados, porque tem vários réus na ação. E a ordem de bloqueio não é dividida entre todos os réus. A prática jurisprudencial faz com que a ordem de bloqueio vá para o diretor da empresa, vá para a empresa, vá para o outro diretor da empresa, mantém na empresa, e vai todas as empresas juntos que vão acontecendo, vão tendo a mesma situação. Então, um processo como esse, ele acaba gerando um valor muito grande, que tem empresas que entram em recuperação judicial, né? Não tem Fora que seguro garantia aqui. a própria 12846 de 2013, ela diz que uma das sanções judiciais pode ser, inclusive, o embargo da atividade ou a extinção daquela empresa, né? Que é uma medida totalmente extrema, né? E muito gravosa, né? Porque, imagina, a empresa parar de operar efetivamente por conta desse tipo de conduta, né? E em recuperação, em relação à recuperação judicial, né? Enfim, a gente teve da própria Lava Jato, a gente teve várias empresas, né, que acabaram tendo que se socorrer. Acho que a última, que foi com que é hoje a maior recuperação do país, né, a própria Odebrecht, com 80 e poucos bilhões de reais em dívidas e que teve que se socorrer à recuperação judicial. São vários temas, na verdade, né, que essa nossa primeira conversa aqui suscita, e só essa questão da proteção da pessoa jurídica em relação aos seus diretores e os seus empregados é um tema que desperta muito interesse. Vai mudar muito, né, Laís? Porque é interessante, nós penalistas, há 10, 15 anos atrás, todo mundo falava responsabilidade penal da pessoa jurídica, isso é um problema e tudo mais. A Alemanha não adota, mas daí o pessoal começa a olhar o cenário europeu, só a Alemanha não adota. Todos os outros países têm, e a Alemanha não adota, mas tem um sistema de contravenções penais que tem multas muito mais gravosas que as penais e o processo é muito mais rápido. Então, a intervenção que eles fazem na empresa com esse sistema de Ordnungswidrigkeit é muito mais grave do que se fosse penal, no sentido de velocidade e intensidade de chegar lá. Claro que não tem a conotação ética de cometer um crime. Então, nós temos vários temas assim de aproximação do direito empresarial e do direito penal, que a prática tem nos mostrado que a tendência é que cresçam, né? Que provavelmente vocês vão encontrar no escritório, vão encontrar na prática judicial de vocês essas situações acontecendo. Marcelo, eu só queria complementar, além da gente ter as especializações em compliance, em penal empresarial, tem também a especialização só em direito empresarial na PUC, né? E que a gente também tem alguns desses temas que são tratados, enfim, lá. É uma especialização mais raiz, né? A gente trabalha com a raiz do direito empresarial, como a gente costuma dizer, mas a PUC está muito bem servida, até porque daí, né, a gente tem o nosso PPG-CRIM, né, da qual tu faz parte, né, que é o programa da Estrito Senso. Os nossos alunos têm uma bela possibilidade, para quem se interessa por essas áreas, de continuar dentro da PUC mesmo, né, desenvolvendo os estudos com os profissionais mais habilitados. Queria te agradecer por ter aceitado gravar essa videoaula para os nossos alunos. Enfim, espero que a gente possa, em outras oportunidades, também trocar outras ideias sobre esse tema, porque certamente são temas de muito interesse. Eu, particularmente, me interesso muito por várias coisas que tu falaste, e tenho certeza que para os nossos alunos também foi de grande proveito. Então, muito obrigada, Marcelo, pela tua disponibilidade. Agradeço bastante, Laís, e sou uma testemunha de que a especialização, eu acho que é o André Esteves que coordena, né? Eu e ele. A gente vocês dois. Uhum. Então, que a especialização que vocês coordenam tem um público até um pouco diferenciado.
porque é muita gente que já tem muita experiência com o direito empresarial, mas que não tem um aprimoramento técnico, talvez, tão forte quanto as demandas que encontram no escritório mereciam, o que faz com que seja mais rico, né, em termos de prática. E é justamente isso. Acho que a ideia de raiz é muito boa mesmo. É. Então, prover esse fundamento melhor para as pessoas. Estou sempre à disposição, pessoal. Estou nas redes sociais, então, se quiserem me procurar, estou no LinkedIn, Instagram, Facebook. Tem uma série de atividades que a gente faz agora no período da quarentena, são lives nas quartas-feiras, às 19 horas, que recebe professores de todo o Brasil, e nós vamos começar agora a receber também alguns colegas estrangeiros, sempre sabendo, né, da dificuldade do idioma, mas vamos ver se a gente começa por Portugal e com o espanhol também, que aí fica um pouco mais próximo, vamos fazer de uma forma de teste. Todas as quartas-feiras, essa semana já vai ter. Então tá bom. Obrigado, Muito Luiz. obrigada, Marcelo, e até a próxima.